Alô, amigos do futebol, estamos chegando com a nossa resenha do Barba especial deste sábado, véspera de eleição. Hoje é dia 5, amanhã, por esta hora, a votação já está se encaminhando aí da metade para a reta final, não é? E aí, à noite, a gente já vai ficar sabendo dos primeiros resultados aí da eleição, cada um do seu município ligado, interessado, né, em saber o que é que aconteceu. E vamos ver se o futebol, se o esporte, de uma maneira geral, vai sair como ganhador, como vitorioso na eleição. Não é? Porque, via de regra, o esporte parece que é um segmento que fica fora das agendas, propostas e projetos de todos os candidatos. E não é só aqui, é do Oiapoque ao Chuí, dos Pampas aos Seringais. A maioria dos candidatos, via de regra, ignora solenemente o esporte e principalmente o futebol. Parece que os caras não têm a dimensão do que representa o futebol. E olha que em cada eleição, a cada eleição, são inúmeros que se projetam em cima do futebol. Passa a eleição, todo mundo volta a correr atrás do futebol. É um negócio sério, mas isso é assunto para um outro programa mais lá para frente. O nosso papo de hoje, deste sábado, é destacar a segunda divisão do Campeonato Estadual de Futebol. O QFC, o Quinho Futebol Clube, lidera isoladamente aí a competição. 2 jogos, 2 vitórias, não é? Tá tranquilo neste momento ali na ponta da tabela, não é? Com 6 pontos na classificação. O Laguna é o segundo colocado com 3. O Rio Grande, que é o adversário do QFC, na próxima quarta-feira, 8 da noite, lá no estádio, lá no Pascoal de Lima, na Cidade da Esperança. O Rio Grande tem 3 pontos. O Alecrim é o quarto colocado com 3. O Univap também tem 3 pontos. E o Lanterna é o Parnamirim Esporte Clube, que ainda não pontuou na tabela de classificação. Nosso destaque aqui é para o QFC. Nós estamos acompanhando a caminhada do QFC. O Marcos Lopes TV está acompanhando a caminhada do QFC nessa segunda divisão. E na quarta-feira a gente vai para mais um jogo aí decisivo, campeonato de pontos corridos, todos contra todos, é tiro curto, não dá para vacilar, notadamente em casa, tá certo? Então vai ser um jogão de bola esse aí da quarta-feira, QFC e Rio Grande, lá no estádio Pascoal de Lima, na Cidade da Esperança. Narração do Helder Lima, comentários do Márcio Saraiva, reportagens do Canindé Pereira. Você confere aqui no nosso YouTube, Marcos Lopes TV. O nosso comentarista e cadeira cativa aqui da resenha do Barba, especial de todos os sábados, está chegando. Dionísio Oteda, o gringo. Dionísio Oteda, vamos para mais uma resenha, essa especial, véspera de eleição, né, Dionísio? Boa tarde, Marcos, boa tarde, Severo, amigos, né, grande Yuri, Luiz aqui na parte técnica e você que nos acompanha aí no YouTube. Marcos, véspera de eleição, e como você diz, parece que o futebol, infelizmente, fica muitas vezes fora da pauta, e o próprio esporte, digamos que fica também numa aba menor. A gente entende as demandas de saúde, educação, transporte, né? Mas eu acho que o esporte também tem seu papel de destaque na sociedade, como formador do indivíduo, aspecto de saúde, socioeconômico, enfim, cultural também. Tomara que aquele que venha a ser eleito, parece que estamos caminhando aí para o segundo turno, enfim, dos finalistas, digamos assim, desse campeonato, né, que chega na véspera da eleição, parece que ninguém aguenta mais ouvir falar de eleição, né? Então tomara que se debrucem um pouco mais sobre esporte e futebol. Vamos até procurar saber, Marco, dos candidatos, pelo menos se nos programas de governo há uma atenção especial também para com o esporte. Enquanto isso, vamos focando nessa segunda divisão do Campeonato Potiguar, campeonato que é uma pena que justamente nessa temporada, quando você recebe o maior investimento em termos de SAF, né, QFC, Rio Grande, o Laguna, que foi a primeira, o Univap, um time muito bem montado, que apenas um possa subir. Tomara que no futuro próximo, com a efervescência da segunda divisão e
se as prefeituras melhorarem o interior, pelo menos voltar uma atenção também para o futebol, que possamos, quem sabe, ter novamente um campeonato com 10 equipes, podendo subir 2 da segunda para a primeira. E receber essa grande figura aqui nos estúdios, tem história no futebol potiguar, não pela idade, né, que é um jovem ainda, um jovem senhor, né, mas pela sua trajetória. Acho que o Severo, que participa aqui com a gente, Severo Júnior, tem uma história bacana de ter sido jogador, né, muito cedo, apareceu ali seu clube nascedor, o filho de uma grande lenda do América, o Severinho. Teve a oportunidade de ter sua experiência no exterior como jogador, treinou time para a Copinha, foi auxiliar técnico. Acho que não tem função dentro do futebol profissional que talvez o Severo Júnior não tenha executado. E, claro, se preparou nos bancos das universidades para poder chegar e assumir um desafio como esse, que eu tenho certeza que está sendo o maior desafio da carreira dele na coordenação técnica do QFC. Então, sempre um papo muito bom, porque a gente sabe que ele entende muito do riscado. Muito bem. E um detalhe aí dessa possibilidade de aumento aí de talvez o acesso de 2, cai em 2, sobe em 2, já que é muito difícil, ou aumenta para 10, faz um remanejo aí, vai depender muito da manutenção das SAFs aí na segunda divisão. Isso. Subindo uma primeira SAF esse ano, já é um sinal para a federação de que a SAF subiu e ela vai se manter sozinha, ela vai caminhar com as próprias pernas aí na primeira divisão, que é outra realidade. Abre vaga para que mais uma SAF suba, e aí é possível que, havendo isso, porque não adianta, antes da edição de hoje, deste ano, da segunda divisão, já era uma preocupação, o cara subia e não sabia se ia ficar. Chegava já sem condição de inscrever o time para a primeira divisão. Então, é uma dificuldade muito grande. Severo Júnior, coordenador técnico aí do QFC. Prazer tê-lo novamente aqui na nossa Marcos Lopes TV. Daqui a pouco já vai poder passar no RH para pegar o crachá, né, Severo? Seja bem-vindo. Verdade. Grato aí pelo chamamento, né, do QFC, falar do futebol, falar um pouco do nosso planejamento, do que a gente pensa, vislumbra de futebol, é importante, principalmente do cenário local, né? É muito importante estar frisando isso. Eu acho que o nosso futebol ele é sedento, né? As pessoas que militam com futebol, os cronistas, os jornalistas, que trabalham e vivem disso, ele precisa que o futebol tenha um apoio de forma geral, né? Tem esse cuidado, porque você imagina, eu me recordo alguns anos atrás, a BC América na Série B, rodando aí para Brasil afora, né? Ao vivo Sport TV, todo mundo da rádio, todo mundo da TV, girando esse ciclo no foco de contratações, no foco de mercado, no foco da expansão das marcas e, em consequência, do nosso estado, né? Então, você olha muito hoje para a Série B, eu, principalmente, que participei algumas como ex-funcionário do América Futebol Clube, e digo assim, poxa, que saudade de uma rodada de terça, que saudade de uma rodada do sábado, o quanto movimentava o próprio nicho aqui de bares, restaurantes, para assistir as rodadas, e hoje em dia, infelizmente, a gente não tem. E o que a gente mais vê são das crianças, são os adultos da população norte-riograndense com camisas e marcas estrangeiras, ou até mesmo de clubes da primeira divisão, porque não tem mais aquele orgulho, muitas vezes, de envergar a sua camisa do time de coração. Né? É por isso que eu digo sempre, Severo, que às vezes eu não entendo como é que você disse aí que é imprensa, e você tem razão, eu não entendo muitas vezes como é que setores da própria imprensa trabalham contra o futebol local. A crítica, ela faz parte. Eu criticar o QFC porque o QFC não jogou bem, porque, na minha opinião, o treinador montou o time errado, eu criticar o América, é uma coisa. Agora, você fazer, e a federação a mesma coisa, muitas vezes se faz um negócio de tal maneira que quem está ouvindo lá fora fica pensando o seguinte, meu amigo, o que está acontecendo lá? Como é que eu vou investir? Como é que eu vou investir nesse produto de futebol se a própria emissora que transmite futebol só
critica, não tem nada de positivo. Eu acho que a gente chegou numa fase aí, com o América na Série D, com o ABC quase caindo para a Série D também esse ano. Eu acho que a gente rever conceitos. Eu acho que tem muita gente que tem que rever conceitos, de não só apontar o dedo, mas rever conceitos também em relação ao futebol. E outra coisa, eu não sou de um tempo muito distante, mas sou nascido e criado aqui nesse nicho. Eu me recordo muitas vezes, quantas e quantas matérias sobre especulação de time da Paraíba, que estava na mesma competição de ABC de América, que vocês muitas vezes colhiam informação, opa, vão lá pesquisar, porque talvez tenha um jogador que tenha sido registrado atrasado, depois do prazo, ou algum jogador irregular, e essa informação chegava muito rápido. E isso aí contribui diretamente para o resultado dentro de campo, né? Logicamente que o profissional que está no futebol gerindo ou inserido na situação do trabalho, ele tem que ter a frieza e se separar do lado racional do emocional. Poxa, se veículo tal está criticando o trabalho, eu tenho que movimentar aqui toda a minha cozinha, todo o meu bastidor, para que a gente dê uma resposta positiva, mas com resultado dentro de campo, ou então mostrando suas planilhas, seus objetivos, e acontece normalmente. Isso não quer dizer que haja uma crítica do veículo A, B, C ou D, que está menosprezando o trabalho da equipe X. Pelo contrário, é você ter o discernimento e, poxa, e se perguntar realmente, pô, eu acho que eu estou falhando nesse processo aqui, ou então eu trouxe um atleta que muitas vezes foi indicado por terceiros e eu não investiguei a fundo qual era a procedência, se vinha há quanto tempo lesionado e que coisas ainda acontecem no futebol. Logicamente que hoje tem outros filtros, mas esse meio que a gente vive, eu não vejo um futebol dissociado do cronista, do setorista, eu não vejo. É todo mundo convergindo para o mesmo segmento ou sentido, né? Porque os clubes de tradição, eles subindo o sarrafo, vai ter que também as equipes de base, as novas equipes, fazer um trabalho para estar participando desse processo. E aí melhora-se toda a questão do panorama de nível técnico que eu tenho visto e preocupadíssimo, porque quantos e quantos aqui terminam um jogo, vocês comentam, vocês narram e diz, poxa, quem era o vermelho, quem era o preto há 5, 10 anos atrás? A gente se equipara muito aqui com o nosso vizinho, Fortaleza e Ceará. Eu sou de um tempo que a ABC América batia aqui e batia lá. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, assim, não era menosprezar e dizer que Fortaleza e Ceará era pequeno. Logicamente, naquele ambiente, naquela época, guardadas proporções, mesmas forças, sendo que aqui se investia em atletas pontuais, que já tinha também aquela época ainda de ter a equipe de 8, 10 jogadores que elas ficavam de um ano para o outro. Perfeito. Isso se facilitava um trabalho de transição, de mudança de treinador, mas o treinador chegava, não precisava trazer 20 atletas, 25 atletas, como a gente vê hoje sistematicamente no nosso futebol. E um detalhe, né? Desculpa, Dionísio, a gente fica olhando... Eu já faz muito tempo que eu não acredito em Papai Noel, mas olha, Série A, esqueça. Eu tenho vontade de ver os dois numa Série B. Perfeito. Uma Série B. E eu acho que a realidade Meu amigo, mais entre os imediata... 40 melhores, entendeu? Perfeito. O tempo da Série A já passou. A gente abriu um fosso para o Ceará, para o estado do Ceará, vai levar quantos anos para a gente ultrapassar esse fosso aí que hoje que seria foi aberto, né? O imediato, mais plausível. Hoje Série uma Série C bem C, robusta. os dois se garantindo Exato. em Série C, Isso. para criar estrutura, um patamar financeiro para subir na B e não fazer um bate e volta, né, como tem acontecido. Como fez o ABC agora Isso, recentemente. exato. Ô Severo, vendo tudo isso que você falou agora e que a gente comentou, é justamente por ter visto isso nos últimos anos que o QFC, me fala sobre o projeto QFC primeiro e depois, se justamente fazer o diferente de uma temporada para outra, vamos supor que o QFC consegue o acesso, e você tem uma situação de um QFC jogando primeira divisão do Campeonato Potiguar, depois, quem sabe, dentro do Campeonato Potiguar, ranqueando para começar, no futuro próximo, jogar uma Série D e daí por diante.
Seria isso que a cada ano que você vai formar uma equipe, você ter um time base, jogadores jovens, com alguma experiência para, se você tem mudança de treinador, não ter que começar tudo do zero, você acha que isso é um dos calços importantes para fazer uma base forte? A nossa base de sustentação do nosso programa de trabalho, né? Eu não gosto nem de falar muito projeto, porque tem início, meio e fim, né? Então, nosso programa de trabalho, ela começa, e a pedra fundamental é no futsal. São a garotada de 9, 10, 11 anos, porque a gente sabe que esse atleta que ele tem o primeiro passo e essa vivência no futsal. Foi campeão do futsal, não foi? Isso, nós próximo ano já vamos disputar a Taça Brasil, representando o estado. Então a gente entende e tem essa leitura que é importante o investimento no futsal, tá? E até fazer um paralelo aqui. O QFC no futsal, ele ainda é híbrido, porque ele ainda tem uma parte que foi oriunda do CAP, né, o Clube Atlético Potengi, junta com essa junção da SAF, QFC. Então esse atleta ele desenvolve todo o processo até 14 anos. 14 anos ele ainda fica híbrido, um pouco menos futsal e mais campo, e a partir disso é só campo. Então, nossos primeiros filtros é na nossa questão da fonte do futsal. Então, hoje um atleta que ele está com 10 anos, daqui a 5, ele já começa a vivenciar um campeonato estadual potiguar, ele já começa a ter uma rodagem, e desde novo ele rodando esse cinturão do Nordeste. Então, quando ele virar para outra categoria do Sub-17, opa, ele já está maturado, ele já está alicerçado, ele já jogou em diversos ambientes, já jogou o campeonato estadual, que é a nossa fonte, a nossa matriz, e aí vamos para o outro processo. Opa, já apareceu alguém aqui para a gente fazer um trânsito, uma equipe de primeira divisão, ou vamos segurar mais um pouco, porque tem questões psicológicas, a gente sabe que tem garotos que ainda não estão prontos para ir para um clube de primeira potência. Então a gente alicerça mais um pouco e aí vira para o 20. Do 20, essa situação foi muito bem alicerçada, porque rodamos o 20, a gente objetivava chegar na final, mas acontece, principalmente quando se diz questão do mata-mata, mas a gente tinha muito bem planilhado essa questão da final e passou o Fosse Luz. O Fosse Luz, para a gente foi uma grata surpresa, porque você imagina como uma equipe que tem, salvo engano, acho que 2 ou 3 vitórias no campeonato, e os demais foram empates e foram tirando os grandes, e aí os concorrentes nos pênaltis, e na final no pênalti também. Então, foi uma situação fora da curva totalmente. Lógico que tem seus méritos. Mas, enfim, a gente tem esse processo do início, tem as transições das categorias, e tem um ponto final que, se esse atleta daqui a 2, 3 anos, que aí a gente vai ter mais consolidado, ele ainda não saiu, ou se saiu, ele voltou para ser melhor trabalhado, ele vai pisar no 20/profissional. E já no profissional tem acontecido. De todas as equipes que estão rodando essa segunda divisão, nós somos a única, eu digo com exatidão, que tem 6, 5 atletas a cada jogo rodando lá a sua minutagem no profissional. Se vão ser mais, é de acordo com a semana de China, o olhar do garoto. Opa, treinou bem essa semana, vai ter uma minutagem melhor, vai chegar mais atletas aqui para compor o banco, fora os nossos atletas mais experientes que vieram pontualmente se somar a essa juventude. Até hoje eu tive um papo com o grupo e com China, e a gente fez muito os comparativos, porque a juventude ela é diferente da minha época e geração. Antigamente a gente tinha atletas, eu vou dar só um pequeno exemplo aqui. Quantas vezes eu não amaciei a chuteira de Sandro Gaúcho? Várias. Ia para casa cheio de calo, feliz pra caramba. Hoje em dia, essa geração nem quer. Ah, vou amaciar a chuteira? De quem mesmo? Jogou aonde? Não sei quem é, não vou fazer isso. Então, assim, é outro tipo de abordagem. Claro. É você pegar, por exemplo, um goleiro que está lá hoje, o Everton, que vem do futebol pernambucano, e a gente pegar os nossos 2, 3 goleiros da base que estão lá. Você está vendo que nível esse cara treina? Você tem que estar aqui no limite desse cara. Você nunca vai poder treinar abaixo no referencial dele. Por quê? Se você com 20 anos, 18 anos, não está aguentando, suportando, treinando mais do que esse cara está fazendo na série dele, então tem alguma coisa errada no seu referencial.
Então, por isso que a gente trouxe essas peças muito pontuais e jogadores, principalmente, na sua maioria da terra, como o Ramon, como o Arthur Potiguar, como o Everton Potiguar. São atletas que a gente já conhecia, o próprio Antony. Antony, eu sou suspeito a falar que foi uma das pessoas que contribuiu na sua formação do América e já conhecia há muito tempo, desde 16 anos de idade. Então, a gente tinha esse olhar para peças cruciais chegarem aqui e fazer com que fosse o farol desses garotos, para que o próximo ano, daqui a 2 anos, a gente tenha uma equipe maior consolidada da nossa pedra fundamental e trazer pontualmente atletas que venham aqui do nosso perfil. A gente já rodou com eles, fizemos uma visita no nosso centro de treinamento, porque a gente entende que esse jogador que chega no QFC, ele precisa se sentir pertencente de um clube que já está preocupado na sua iniciação, que ele está preocupado nas suas transições e que está preocupado também, antenado, para caso conseguimos atingir o nosso objetivo principal, que é o acesso, ele já sinta acolhido e querendo só virar o ano e continuar aqui no QFC. A gente sabe, um acesso valoriza muita gente, de treinador ao atleta que muitas vezes estava fora do mercado. E aí, a nossa primeira conversa vai ser com esse atleta que ele já viu aqui, já bebeu da fonte e, com certeza, tendo um calendário para que ele possa ter o seu planejamento particular em referência da sua atividade esportiva. Ô Severo, ainda com relação ao CT, qual é o andamento das obras, onde é que está localizado o CT, qual é a projeção de inauguração, de uso já do CT? Que, aliás, você está vendo as imagens aí, quando o Severo fala, você fica vendo as imagens aí das obras lá do CT do QFC. O CT ele fica na cidade de Parnamirim, no conjunto Liberdade, para vocês terem um referencial melhor. Quando sai da Copab, sentido Cajupiranga, tem uma descida, antes dessa descida à direita, que é no Conjunto Liberdade, ele terminou o plantio da grama, tá? São 2 campos oficiais, a mesma equipe que vai fazer os campos da Copa do Mundo dos Estados Unidos, foi a que nós contratamos para ser a grama referencial. Dentro do CT, nós já estamos construindo o ginásio, tá? Para que a gente não tenha essa problemática que muitas vezes, infelizmente, ainda acontece na nossa cidade. Temos os equipamentos esportivos, mas quando chove, parece que não tem nem telhado, né? Nem cobertura. Então, a gente vai ter o nosso próprio ginásio para as atividades do futsal acontecerem, competições, jogos, e o nosso CT vai ser o nosso laboratório. O Centro de Saúde e Performance. O CSP é um centro integrado da parte da fisiologia, academia, recuperação, prevenção dos atletas e o alojamento para 48 atletas. O hotel ele pode ser em trânsito para nível de profissional, categoria de base, que estejam em concentração, pré-temporada, e fora disso, o número de alojados, que aí agora, mais do que nunca, se a gente já tinha uma procura considerável no Rio Grande do Norte, não é mais só Rio Grande do Norte, o QFC já está na boca do mundo de quem faz a base. Nós temos hoje um representante num simpósio que está acontecendo em Minas Gerais das SAFs, inclusive com Alexandre Matos, com pessoas que giram futebol. Então, comercialmente, muita coisa está acontecendo para o QFC e muita coisa boa por vir. Ô Severo, tem uma forma de integração ou são núcleos isolados, o que hoje o QFC Futsal, numa outra perna o Paris Saint-Germain, o PSG Academy e o QFC Campo, né? SAF, segunda divisão. Tem algum tipo de interligação entre eles em nível esportivo, de formação, ou são núcleos separados? Eles são núcleos separados, mas em alguns momentos pode ser que convirja, que se converta na situação do quê? O QFC ela é uma escola regular de futebol, né, para crianças e adolescentes. A gente, logicamente, sabe que dentro desse nicho tem o primeiro olhar para o garoto de 9, 10 anos, que tem acontecido e aparecendo muitos talentos. Tá? E o que é que acontece hoje?
é um pouco diferente da minha época. Você esperava chegar a 18 anos para ter uma situação de negociação, ou de fazer um teste, ou de... Enfim. Hoje acontece quase que na maternidade. Então, o pai e a mãe muitas vezes estão lá ávidos para o menino fazer um teste no Palmeiras, no Cruzeiro. Essa ansiedade, né, Severo? Você vem dessa vivência de PSG Academy, como tem outros, né, projetos. E o que eu vejo muito, assim, até muitas vezes em situações familiares, você conhece, tem algum sobrinho, enfim, alguém, e há uma ansiedade familiar muito grande, que hoje a sociedade consumista, tudo está no telefone, tudo é para ontem, ninguém quer fazer projeto. Se fala muito projeto de médio e longo prazo, mas na verdade ninguém quer tudo para ontem, né? E o garoto também, é difícil a cabeça do garoto, o menino com 12, 13 anos, que ele está brincando ainda, mas tem meio uma coisa assim, a família, você é craque, isso aí pode, né, você pode virar, você pode... E daqui a pouco a família faz, não, você tem que se divertir primeiro, e outro faz, fulano já está indo fazer um teste não sei onde. Como é que se administra essa loucura aí? E um detalhe também, né, Severo, muitas vezes essa ânsia do pai, às vezes, o pai quer mais que o menino. Exato. O pai que tem mais vontade que o menino seja jogador de futebol do que o menino. Às vezes também tem que saber trabalhar essa pressão aí que o garoto sofre, né? Muitas vezes em casa. Eu vou falar pelas duas realidades. Uma como gestor do PSG, que muitas vezes o garoto ele joga as competições, mas a nível escolar se destaca, e o garoto começa a receber algumas sondagens. O garoto muitas vezes já tem material de DVD mais do que atletas profissionais que tem 10 anos de rodagem. Quando você vai olhar, é um material excelente, espetacular. Mas só que aí, muitas vezes os pais vêm se aconselhar. Poxa, Severo, meu filho está com 11 anos, o que é que tu acha? Eu digo, vem cá, qual é o momento que esse garoto, que essa criança está brincando? Qual é o momento que essa criança está estudando? Qual é o momento que essa criança está sendo criança? E outra coisa, quer que eu converse com seu filho? Vem cá. A realidade no futebol hoje, por melhor que ela seja Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Vasco, o que seja, Atlético Paranaense, você já comeu alguma vez no bandejão? Isso. Já comeu talvez um frango mal passado? Não, não. Você já imaginou, não estou falando do clube, tá? Ou dos clubes, mas muitas vezes tem algum garoto que já é da posição, já está dentro do clube, já está habituado ao ambiente do futebol, vai lá na hora do teu treino, esconde a tua chuteira. Não, nunca imaginei. São coisas que acontecem ou podem acontecer. Então, se veja se está preparado para isso ou não. E outra coisa, hoje, aí eu vou para o outro lado, né? Hoje o QFC chegou muito também para acabar com essa voracidade de ter que sair. Opa, vivencia aqui o futsal, vivencia aqui a transição da base, vai jogar, vai descansar, vai divertir, vai ser criança, vai estudar, e aí lá na frente a gente vai ver. E o que eu vejo muito, às vezes até o garoto é aprovado, a família se muda, o avô tem que morar no Rio de Janeiro. Gente, em 6 meses em uma base acontece muita coisa. E outra coisa, Severo, eu via muito de pessoas que trabalharam muito tempo com base, amigos do futebol, e aí diziam assim, às vezes um menino, Marcos, com 11, 12 anos, é o melhor da turma dele, é o melhor. Com 15, é comum. Sim. Né? Acontece, você disse o que aconteceu com aquele menino que com 12 anos e 3 anos depois, ou seja, porque é muito volátil também a mercadoria, né? Tem a questão da maturação. Tem um garoto que ele vai maturar precocemente, tardiamente. Muitos maturam de 12, de 13 a 15, mas quando vai trocando as categorias, que é um jogo mais jogado fisicamente, mais de contato, mais de força, o talento não sobressai mais. Isso. E também estou dizendo isso assim, não é nem o aconselhamento, porque eu não vou ser uma pessoa de cortar sonhos, principalmente de uma criança ou de uma família. Mas calma, vamos primeiro beber da fonte aqui do futebol local, pisar na base, ver uma realidade de base, conviver com os colegas das demais classes sociais, para ver o que é a realidade da bola. Eu dizia muito assim, porque, claro, você tem uma realidade dentro de uma escolinha, né, de classe média alta, e você tem um nível, né, de entrega, de intensidade, de disputa, de ambiente, né? E aí, às vezes você transfere esse garoto, ele se depara que vai disputar talvez posição com um menino que vem da comunidade,
que para ele aquele prato peneirão de comida. é o prato de comida É. dele, o cara mora em condições precárias e o outro ainda vendo uma situação de classe média no outro nível de intensidade de disputa e vai com um cara que vai rachar ele no meio, como se diz, né, porque estão disputando coisas diferentes, né, Severo? Que a realidade do futebol é O essa. futebol é um mundo tão complexo que eu digo assim, não é só o garoto que ele vem de baixo e vem pela luta, pelo esforço, pelo suor e vence, como também tem o outro lado, que é o garoto que tem condição social média alta, que tem as melhores escolas, mas que também, para você ter a noção, tem o preconceito inverso. Claro. Que quando chega em meio aos canelinhas cinza, que a gente Isso. chama, não toca a bola para ele, não faz isso. Então, muitas vezes, esse garoto também ele tem que vencer, pelo sacrifício, pelo esforço, pelo o universo adverso. A gente tem vários relatos. Claro. Diego Ribas, Caio Ribeiro, esses caras na base pô, já eram referência na base. Mas o quanto que esses caras não sofreram o preconceito inverso, que acontece no mundo do Kaká. futebol. O próprio Lembra Kaká. do Kaká? O que O próprio Kaká. o Kaká Isso. sofreu? É filhinho de papai, é filhinho de mamãe, E sendo Kaká, que Kaká até depois, quando só te interrompendo, até quando foi para a Itália, se dizia, joga aqui, quero ver jogar na Itália com aquele contato Exato. físico. E foi reino na Itália, Exato. Atropelou. no futebol mais físico que você possa imaginar. Atropelou. Naquela época, um cara como ele foi, né? Ou Exato. seja, também teve que quebrar suas barreiras. Então, né? assim, é uma complexidade muito grande. E aí, por isso que a gente entra no mercado aqui do futebol. A gente já vivenciou esse processo todo inserido como atleta, depois como membro de comissão técnica. Você foi muito bem quando frisou. Poxa, eu vivenciei tudo. Eu treinei da escolinha do América até o auxílio do profissional do América. Eu trabalhei no profissional do América com 14 treinadores. Foi praticamente meu PhD no mundo do futebol. Eu ia chegar vestiário. nisso, que você passou praticamente, acho que 2 décadas da sua vida, talvez até mais, Exato. entre sai, vai, volta e faz funções diversas no América. Imagino que você não deve ter absorvido de treinadores e de jogadores também da parte técnica. Queria que você listasse aqueles treinadores que você pensou coisas positivas deles, evidentemente, para a sua carreira, para o trabalho que você faz hoje, que eu acho que você precisou beber em todas essas fontes para fazer o trabalho Total. hoje, acho que, né? E também, tecnicamente, jogadores que você tem, assim, pô, esse cara é diferente mais tecnicamente, hoje não tem mais jogador assim, ou pode ter, como se fizesse um apanhado disso. E é uma escola como poucas. Porque é a escola que o cara... Claro, a academia ela é fundamental, é importantíssima, não é? Mas essa vivência que tu trouxe nesse tempo todo do futebol, não é todo mundo que chega na academia com essa vivência, né? Eu posso dizer que eu sou das duas classes, né? Eu sou da classe do ex-atleta, né? Do ex-atleta não, que ele nunca deixa de ser atleta, do ex-jogador, e sou da classe acadêmica. E existe todo santo dia esse embate. O cara que é o ex-jogador diz e recrimina muito o pessoal da academia. O futebol está inundado de pessoas dos números, da parte científica. E os cadeirantes, os cadeirados, poxa, lá vem o boleirão, lá vem o ex-jogador. Então, assim, eu tenho um olhar aguçado para os dois lados. Uma coisa foi minha vida como jogador de escolinha, jogador de base, depois jogador profissional. Outra coisa totalmente diferente que abre uma viseira é quando você vai sentar na cadeira 4 anos e depois você não para mais nunca de estudar, porque futebol hoje não é só a bola jogada, é o jogo pensado, mas é o jogo estudado. Por que eu vou fazer Marcos Lopes chutar 10 bolas a 1 minuto? O que é que vai interferir isso no músculo dele? Ou eu vou botar ele para chutar aqui 30 bolas em 2 minutos? Qual é o tempo de recuperação? Eu preciso, como profissional, saber o embasamento científico, a resposta que o corpo dele vai ter, qual é o tempo de recuperação, o que vai acontecer na parte muscular dele. E aí, o jogador, pelo jogador, não vai saber disso. Ele vai botar lá 30 bolas para você chutar em 1 minuto. E aí, tem que saber o quê? O cara que vem da cadeira, como é que ele vai gerir um vestiário? Não é mole, não. Como é que eu vou gerir 30 cabeças aqui? Como é que eu vou gerir, muitas vezes, um dirigente que vai querer saber a escalação um dia anterior? E hoje, o profissional da bola, treinador, gestor de futebol,
Se não tiver o vestiário e não tiver a gestão, principalmente com quem não está jogando, está morto. Está morto. Mesmo. Porque o treinador vai ser bom para os 11, para os 14. Mas para os demais, estão insatisfeitos, estão querendo isso aqui para estourar o estopim. E eu já vi muitas situações, mas muitas. Uma cobra criada disse, até em entrevista aqui, né? E disse, olha, hoje, claro, tem a parte tática, técnica, enfim, de estrutura, né? Tudo tem seu peso, é muito importante. Mas a gerência de grupo é tão importante que hoje é 70%, 80%, ele colocava assim, outros treinadores concordaram. Aí ele dizia, olha, quer saber essa gerência de grupo? Começa a primeira crise que vem, o time começa a mal, não sei o quê, o jogador pega, né? Que não está gostando já do ambiente, mas a coisa está fluindo. Mas quando começa a não fluir, o cara pega, já liga para um repórter e diz, olha, ou para um dirigente, olha, perdeu o vestiário, né? Aí esse dirigente já diz para o repórter, perdeu o vestiário, você está morto, né? Exato. É mais ou menos isso, né? E aí, como é que faz retornar esse vestiário? Não retorna mais nunca. Já está morto. Acabou. No jogo seguinte, já não vê resultado, diz, ó, estava certo aquilo, perdeu o vestiário, né? Haja visto a situação de Tite. Tite não caiu no jogo do Penharol. Não, cara, foi o que aconteceu no último jogo, agora o Flamengo, a gente olhou assim e disse... É outro time. Eu bati um papo com o Sérgio China. Que injeção foi aquela muscular nas pernas dos caras do Flamengo? Foi. Rapaz, a China caiu na era risada. outro time. Rapaz, o Arrascaeta fazia área a área. Nunca tinha visto negócio daquele ali na linha de fundo. Digo, não é possível. O cão no corpo, meu amigo, o cara, né? E se arrastando contra o Penharol. Tá na cara que os caras fizeram a cama de Tite ali. O negócio não estava fluindo. Eu vi um futebol, principalmente nos anos que eu passei ali no América. Vou tirar aqui da parte como atleta, mas como membro atuante ali da comissão, eu vou pegar aqui desde um Lula Pereira, que o cara, me lembro demais. Que o cara tem a Bíblia Sagrada. 2008, por aí, 2008, 2009. Todas as esquinas e de todas as libras de uma bola de futebol, né? E aí, vamos lá. Eu me lembro muito bem, Lula chegou, acho que numa fase de uma Copa do Nordeste, né? Eu não sei se era um período de Copa do Mundo, alguma coisa do tipo. E ficou aqui no velho Machadão, aqui uns 6, 8 jogos. Vendo o jogo eu acho que ficou exatos 7 jogos. Nas cabines. Exato. Nas cabines, 7 jogos olhando. Ficou acompanhando, viu? E Moura, o velho Moura, né, o guru lá embaixo. E torcida vaiava, torcida aplaudia. E quando descia a entrevista, Lula, o time tá bem, vai evoluir, vamos lá pra Série B. E aí não andou. Chega no finalzinho dessa Série B, Dado Cavalcante. E aí, foi um dos caras que, assim, como profissional, eu mais aprendi, porque Dado ganhando, perdendo, empatando, sempre linear, sempre educado, sempre solícito, sempre em conjunto com sua comissão. E treino já, além da sua época, lá nos tempos de 2009, por aí. Então, assim... trabalhei com o professor Flávio Araújo, Oliveira Canidé, Marcelo Martelotti, Roberto Fernandes, eu acredito das 4, eu trabalhei 3 vezes com o Mr. Bob Gel, que também é outra figura, é um almanaque de resenha, né? A gente sabe. Então, assim, esse cara que passou no clube, eu absorvi, tanto para o mais quanto para o menos. Então, assim, o jogador, ele gosta com que você haja com transparência. Eu não vou nem dizer a palavra coerência, porque muitas vezes eu vou agir com coerência, mas está aqui Dionísio treinando há 1 mês, Marcos Lopes sentiu, ou gripou, você foi lá e jogou, arrebentou. Não, mas Marcos Lopes é o titular. Que coerência é essa? Isso. Um fortuito, o cara machucou, o que aconteceu, mas você foi bem, na única oportunidade que você estava querendo. Então, esse papo de coerência muitas vezes não acontece. Mas precisa ser sim transparente. Mas né, precisa, Marcos, você vai estar saindo porque o atleta que entrou no seu lugar correspondeu bem, me deu uma variação tática, isso e aquilo, não baixa a guarda, trabalha. Se o atleta recebeu isso, de cara, ele vai lá correr no outro dia do treino. Se não recebeu, foi a troca pela troca, já começa o ambiente a ficar minado. Né? Ô Severo, de outro lado a gente vê também, a gente vê de ouvir falar, porque a gente não vivencia vestiário, não é? A gente
ver o jogo e ver de ouvir falar de fontes, às vezes até de jogadores. Meu amigo, porra, esse treinador aí não sabe nada, bicho. Esse treinador foi para uma... Teve 2 jogadores aqui que me contaram recentemente, com um treinador que passou por aqui, que não está mais aqui, que os caras disseram o seguinte, ele fazendo a preleção, os caras, tá entendendo alguma coisa? Não entendendo nada, bicho. Mas vamos resolver e aí deixa para ele aí. Mas Marcos, não se preocupe, não é só o jogador que fala, não. O membro da comissão... Olha um para o outro e... Gente, o que é isso? Esse cara veio de tal realidade, esse cara jogou já em tantos clubes, foi treinado por tantos treinadores grandes e está se reportando dessa maneira, uma palestra assim, sem o esqueleto tático, sem a bola parada e vamos, oba, e vamos lá que o bicho tá pago se ganhar. Acontece. Acontece. E não são poucos não, viu? Não são poucos não. Eu trabalhei com um bocado assim. Nesse tempo todo, Severo, assim, quais são as suas lembranças aí como jogador, não, mas já como auxiliar técnico, dentro da comissão técnica do América, que são mais vivas aí na tua memória, dos períodos assim que tu viveu dentro do América? Olha, eu vi muito e consumi muita coisa boa, como eu já falei, do próprio Dado, assim, como um perfil de profissional, um cara polido, né, didática de treino. Felizmente, na segunda passagem, eu esperaria que Dado também alavancasse aqui no América, até vindo de uma situação de comissão, como ele já rodou, Paysandu, Bahia, né, mas infelizmente o resultado não foi positivo. Flávio Araújo é um cara que muito simples, beabá do futebol, fala de forma reta, papo reto e direto com o jogador. Roberto Fernandes é um cara que o que ele conhece de futebol era para ser treinador de Série A. Isso eu digo com toda certeza. Treinamento, periodização de treinamento, as questões do que se diz voltado para uma competição, análise, observação. Roberto foi um dos caras que mais colocou para trabalhar dentro do América, para observar adversário, para observar jogador. Agora tem o outro lado. A questão da gestão. Temperamento, né? Temperamento sanguíneo, como ele gosta. Tem que ter o calibre, muitas vezes, porque muitas vezes o atleta não vai entender uma chamada, uma puxada mais forte. E tem atleta que reage, tem atleta que encolhe. E aí o ambiente do futebol, ele é muito melindroso. E ainda mais aqui a gente, potiguar no Nordeste, recebe muito bem. Se às vezes eu passo por você e dou um bom dia, a gente vai responder com maior alegria. Quando não passa e não tem aquele bom dia, a pessoa se encolhe. Então, que perfil, que comportamento. Então, essas pequenas coisas que eu digo assim, Roberto, se ele melhorar isso aí, vai embora, como já bateu o Atlético Paranaense. Ele mesmo sabe disso. Aprendi muito também com o professor Oliveira Canidé, da região Nordeste, o cara, muito correto, muito reto na sua palavra. Oliveira Canidé, o homem daquela histórica vitória do América, e ali eu estava inserido naquele processo, como é que um América daquele naipe, com o elenco que tinha e faz a campanha que fez na Copa do Brasil, desanda o Campeonato Brasileiro. Vinha aqui, pegava o Oeste de Itápolis, achava que ia ganhar, não ganhava. Uma portuguesa achou que ia ganhar, não ganhava. Ia para o foco da Copa do Brasil, premiação. E teve também aquele bastidor que, para mim, foi crucial, que infelizmente foi a desavença de Pipão e Max. E eu, particularmente, sou muito amigo dos dois. Muito amigo dos dois. Os dois são gente boa. Muito gente boa. Max mal fala, né? Mal fala. E Pimpão é aquela categoria em pessoa alegre, alto astral. Então, assim, eu acredito que até para os dois foi difícil a convivência de um olhar para o outro pela tristeza que ficou o ambiente, né? Não é que o ambiente ficou para um lado Max e outro para Pimpão, não. Realmente... Abateu geral. Muito, mas muito, porque os caras eram muito amigos. E aí você pega nessa mesma leva o finado Arthur Maia, um craque de bola, foi bater no Flamengo, aconteceu o que aconteceu. A gente trabalhou com muita gente, muita gente mesmo. Então, assim... o que fica assim, a minha expectativa, e não é só para o América, é para o ABC, como a gente falou aqui no início, é que volta esse nível
de estar sólido de uma C, bater na B e se permanecer, porque a gente vê aí equipes frias, sem torcida, sem tradição, mas que estão lá a ferro e a fogo ficando na B. É verdade. E eu acredito sim que não é só pela história, não é só pela tradição. ABC América, eles têm que se estruturar, ter um pensamento voltado para a sua base, ter uma gestão. Quando foi que a gente viu aqui a ABC América dizer: estou com um plano de carreira aqui para 10 anos da nossa base, investimento X mil reais, e o nosso perfil de treinador é esse porque o ABC joga da tal forma. Será que eu estou trazendo o treinador aqui e sabe qual é o perfil que o ABC joga? O ABC, historicamente, sempre foi equipes de transição rápida em destino ao gol. Já o América sempre foi o estilo clássico, o 4-4-2, o jogo cadenciado. Todo mundo que é do futebol aqui sabe. Talvez os próprios dirigentes tenham esquecido a própria história e o DNA dos seus clubes. Eu acho que talvez o América com a SAF agora, depois desses insucessos que teve no futebol, a SAF entrou na Série C, caiu e não conseguiu sair da D. Eu acho que justamente porque cometeu esse tipo de equívoco. Talvez tomara que acerte agora. Exato. Né? E o ABC, Severo, eu sinceramente, pelo que eu acompanho, eu acho que o ABC nunca teve essa visão. Exato. Acho que, infelizmente, o ABC nunca teve. Mesmo que tenha sido um clube que revele mais jogadores, que negocie mais, né? Mas não tem essa linha. Exato. E aí, guardadas as proporções, como é que a gente aqui no QFC vai trazer um jogador de Série A lá do Paulista, que muitas vezes está sem mercado, e vou trazer aqui para o QFC? Não tem como jogar uma segunda divisão dessa. Isso. Não é um ambiente desse cara pisar num campo que tem um declive, num campo que venta mais. Não vai render. Correto. É outra situação. Com todo respeito, nós vamos jogar lá em Apodi. Mas como é que eu vou pegar um cidadão, um atleta que vem do Rio Grande do Sul e vai jogar lá naquela lua lá de Apodi? Não rende. Tem que ser jogador de acordo com o seu nível e de acordo com aquilo que você tem de projeto. Como é que eu vou pegar... Eu contrato, o QFC investe em Ramon, jogador de 37 anos, muito pode dizer, pô, como é que Ramon não jogou em ABC América? Talvez não tenha tido o direcionamento, talvez não tenha tido um agenciador, mas quando a gente vai olhar, quantos e quantos médio volantes passaram em ABC América? Aqui não dá meio Ramon. Não dá meio Ramon. Mas muitos. Isso. O caso do Paulinho, que está no Alecrim. Exato. Paulinho já fez aí, com os gols que ele fez agora na segunda divisão, ele já fez mais de 20 e tantos gols aí na temporada. Sempre são vários fatores, muitas vezes o próprio jogador, até por questão de sobrevivência mesmo e de mercado de tudo, ele termina um campeonato aqui e vai bem, aí daqui a pouco aparece uma outra situação num clube na Paraíba, um clube menor. Já pula, Aí ele já pula, já faz, porque, né, é uma realidade que muitas vezes é o garoto que está numa escolinha de futebol e tudo, claro, ele vê Neymar, Messi, Suárez, né? Mbappé, o Depay. Mas a realidade é que 90 e pouco por cento do futebol brasileiro tem um salário mínimo ou 2 salários mínimos, né? Então a realidade, primeiro, de sobrevivência da maioria. Muitas vezes aquele clube já olha assim e diz: ah, não, mas tá com tal idade, jogou, tava onde? Tava no, sei lá, time inteiro da Paraíba, do Ceará e tal. Então ele vai criando um mercado ele mesmo pela sobrevivência que o outro clube não enxerga como ele, já que outro joga no interior do Paulista, jogou Paraná, não sei aonde, os caras vamos naquele. Enquanto a ABC América continuarem contratando por grife não joga a Série D. E muito do treinador também, Marcos. O cara que está aqui vem para a ABC América. Não, mas estou dizendo começar... Claro. Marquinhos Santos no América. Ele nunca jogou Série D. Exato. Como é que tu vai querer que esse camarada, do dia para a noite, ele se adapte a uma Série D? E os jogadores que ele conhece são dele quando passou no Paraná, São Paulo, entendeu? Então ele vai também, porque vai garantir o dele, né? Ele vai dizer, pô, não conheço esse cara, jogou bem aqui, mas será que aguenta? Ele vai no outro que ele acha que é a certeza. Guardadas as proporções. Vamos vestir a camisa do Água Santa em Paulinho, certo? Os números dele com gols, ele já estaria um dos 4 de São Paulo tranquilamente. E aqui não está. E eu digo mais, essa Série B, quem observar, já dá um pulo na frente. Porque do que eu estou vendo aqui, por baixo, 8, 10 jogadores, você fazendo aqui, pensando de cada time, você já
Organiza a sua estrutura de equipe. Concordo em gênero, número e grau. Já está aqui no nosso quintal. Está aqui. Que está no nosso quintal. Eu digo todo dia aqui, ABC e América, olhem para a segunda divisão. Exato. A base está na segunda divisão daqui. E aí o seguinte, são jogadores que estão jogando, não vêm para se preparar, não vêm para a pré-temporada, para daqui a 50 dias jogar. Não, já está aqui. Agora eu não posso dizer a mais, porque eu sou um dos candidatos, nós somos um dos candidatos. Exatamente. A subir, provavelmente. E a nossa primeira conversa é com os que estão. Claro, com os que estão na casa. Porque já pula para janeiro a competição. Acaba dia 24 de novembro. Claro. Não tem tempo para você no mercado. A pré-temporada já foi o próprio campeonato, né? O próprio ABC tem a pré-copa do Nordeste. Dezembro. Tá em cima. A pré-temporada dessa galera já foi a própria segundona. Você, Severo, você olhando a distância já passado muitos anos, né? Alguns anos. Que trajetória você faz daquele momento? Você começou a jogar profissionalmente, teve uma passagem pelo futebol do exterior, né, tal. Você se arrepende de alguma coisa, alguma situação que você poderia ter vivenciado diferente? O que você colheu de positivo daquele período como jogador? Depois esteve na Suíça, né? Suécia. Que foi que você colheu de positivo? O que teria feito diferente? Se é que teria feito diferente? Olha, eu não teria feito nada diferente, porque eu precisava... Tem a história do cordão umbilical, né? Desde a minha formação, quando eu comecei na escolinha antiga, Pousada do Atleta, que aí meu primeiro professor foi o antigo Pedro Bala, um que já jogou até no Vasco da Gama, o grande Vasco da Gama nos anos 50, 60. Então, aquele senhorzinho ali, eu com 8 anos de idade, eu já ficava observando. Aí meu pai falava, esse senhor aqui já jogou no Vasco, jogou aqui no América. Então, assim, você já conhecia a história viva de um mestre ali dentro do clube, né? Então, assim, eu sempre ouvi que eu ou iria me tornar, ou estava jogando porque era filho do meu pai. Isso que eu ia perguntar, foi difícil ser filho do Severinho também, de uma lenda do América, assim, da cobrança, ou da expectativa de que você fosse mostrar que era o filho do Severinho? E, né? Aí, e no mesmo raço, na sequência depois, pode responder também, tu tinha muita cobrança em casa? Eu vou chegar exatamente nisso. O engraçado, porque meu pai teve quase que pouca participação em minha carreira. Nunca geriu minha carreira. Acho que é a primeira vez que eu falo isso abertamente. Quem sempre me acompanhou de escolinha, até eu chegar na base para andar com minhas pernas só, sempre foi minha mãe. Porque meu pai já tinha a rotina dele na base, no profissional do América, ele não parava, viagem, etc. Então, sempre era minha mãe que me levava. E é engraçado porque eu dei o estirão muito cedo, com 13 anos, eu era um dos maiores da minha turma. E onde a gente jogava, a América ia jogar, torneio, isso e aquilo, me chamavam de gato. E minha mãe já sabia o que era gato, né? Minha mãe sempre vivenciou no ambiente de futebol. Aí eu olhava para a arquibancada e minha mãe apontando o dedo para as outras mães, enfim. Ele tem 14 anos, exatamente, ele é velho. Essas coisas de mãe, né? Então, assim, eu tenho até um grupo dos ex-atletas do América da minha época, tá lá Luizinho Lopes, Joacis. Luizinho Rebolado. Elisandro, o meia que é de Pedro Avilino, que também jogou também no profissional do América. Então, a gente sempre conversa sobre isso. E o bacana que anos depois, quando eu me tornei atleta de base, os próprios caras falam, rapaz, teu pai tirava o teu couro no treino. E aí, abertamente, em casa, relação de amor com meu pai, e muitas vezes dentro do clube, ao jeito e o modo dele, eu não sabia se chamava de pai ou de professor. Entendeu? Então, para mim, era meio que conflituoso. Né? Então, assim, e assim, puxava muito a rédea. Então, assim, não é que me prejudicou, não. Eu acho que foi a maneira dele de dizer para todos que eram meus companheiros, você era mais um jogador, que eu era mais um e era para ser o exemplo das correções. Entendeu? Que muitas vezes, hoje, eu como professor, eu sei disso, que muitas vezes poderia até ser desnecessária a forma de abordagem. Mas eu até bati um papo com ele um dia desse, ele disse, rapaz, você carregava muito na tinta comigo. Aí ele fez, era para saber se justamente você poderia andar com suas pernas. Então, assim, nunca teve
questão de pai e filho dentro do clube. Depois que eu parei de jogar, eu fui, não superior ao meu pai, mas no cargo do clube, eu fui coordenador do meu pai anos depois. E nunca isso interferiu. A gente tem uma relação muito bacana, profissional, e como pai e filho, assim vai ser sempre. E aí, saio daqui, na época ainda era lei do passe, para a Suécia. Fui o primeiro jogador potiguar a ir para a Suécia. Depois Luizinho foi. Isso. Eu abri as portas, depois Luizinho foi. E aí você sai de um treinamento com o professor Artuzinho, né, o preparador físico, grande baluarte do América, Praia de Ponta Negra, para chegar lá na Suécia, com menos 10 graus, pista de neve, até a metade da canela, e eu disse assim, isso aqui é pior do que as dunas do Morro do Careca. Porque, literalmente, eu já fui em treino físico, era para dar 6 voltas numa pista de 400 metros, eu não aguentei dar 3 voltas. Aí o cara que me levou disse, é por isso que eu queria que você chegasse aqui no inverno, porque o jogador sul-americano, que ele passa pelo inverno, ele joga aqui tranquilamente. E aí, primeira semana é o choque, né? Desde você correr, a lágrima cair, empedrar e você tirar como um palito, né? E aí você se virar sozinho, literalmente. Então, ainda bem que no clube tinham 3 africanos, os caras, a gente fez uma parceria muito grande, e aí eu consegui sobreviver. Passei um ano lá, e aí desse ano, muito proveitoso para mim, joguei grandes torneios, tive a oportunidade de conhecer a Dinamarca. Aí tu estava com quantos anos, Severo? Já com 18. Já com 18. E aí, eu volto de férias. 2002, o ano da Copa, Brasil pentacampeão. Volto de férias. Quando é para eu retornar, a pessoa me liga, não vai dar certo, o presidente do clube foi preso por sonegação fiscal. E lá na Europa não tem brincadeira, a Suécia não tem brincadeira com isso. Enfim, vamos para o plano B. Plano B, eu já estava aqui, não tinha um contrato com a América ainda, que eu já estava com vínculo lá, e aí se apresenta. Eu me apresentei na base para uma Copa São Paulo. E aí faz contrato, não faz, aí as questões que muita gente não sabe. Meu pai nunca opinou nisso. Ele só dizia, se ninguém lhe chamar, ou você segue seu rumo, ou faz seus contatos para jogar em outra equipe. Nunca teve passação de mão em cabeça minha, nunca. E aí aconteceu, na época era doutor Eduardo Rocha, fez, nós vamos fazer um contrato com você de 1 ano, 1 ano a 2 anos, o que é que você quer fazer? Eu rapidamente já pensei, quero fazer de 1 ano, porque se eu for bem na taça, ou eu já saio, ou eu volto valorizado e sigo meu caminho. Né? Uma negociação. Fui para a Taça São Paulo, fizemos uma grande Taça São Paulo lá, eu, o Luizinho, acompanhando, Rodrigo, preparador de goleiros, que era um baita do goleiro que a América tinha aqui. Quando volta, aí eu começo a conhecer as personalidades do futebol potiguar. Fernando Teixeira, treinador do profissional. E aí eu estava com cabelo grande, jovem na época, o professor, a moda dele, né? Fez, aqui não tem negócio de frescura de pegar em cabelo. Você não tem nada a ver com a relação do seu pai e você. Eu digo, não, professor, nunca me baseei nisso, não. Eu quero treinar, estou disposto. Ele fez, pois eu quero ver se você vai aguentar aqui a pré-temporada profissional. E aí vou lá, conheço Sandro Gaúcho, aquela Elinho, aquela dupla de ataque, aquela rapaziada, tinha o lateral direito, Edinho, rapaz, que gente boa. Edinho, Márcio Silva, Silva Baiana, aquela Tecido. Bicampeão 2002 e 2003. Só cobra criada. E ali foi uma faculdade da bola para mim. Mesmo. E ali é que eu começo a amaciar a chuteira de Sandro Gaúcho. Até hoje eu falo com ele, mora nos Estados Unidos. E aí você conhece outra realidade. Muito bom o time daquela 2002, 2003, muito. Na lateral. E também era muito difícil para o garoto da base jogar, né? Porque os caras, quanto mais jogavam, mais queriam jogar. Enfim, o América entra... Muito jogador experiente também, demais, né? O América tinha um meia... Nessa época, Marcelo Rosa jogou no Inter. Marcelo Rosa, o Gaúcho, né? O Morenão. Muita bola, jogava muita bola. Acho que o Ricardo Miranda também. Ricardo Miranda, tem muitos jogadores. E aí, o América entra numa sequência de jogos com o extinto Touro São Gonçalo e também com a Copa do Nordeste, que foi mais enxuta,
para uma semifinal da Copa do Nordeste. O América ia decidir um turno aqui, Ferdinando faz um expressinho e leva para jogar contra o Vitória lá, porque tinha perdido 1-0 aqui, salvo engano. Fomos para a Bahia. Minha estreia no profissional do América foi esse jogo, camisa 9. Lá no Barradão. Lá no Barradão. Era Joel Santana, o treinador do América. E aí fizemos um primeiro tempo espetacular, 2-0. Do Vitória, né? O Joel Santana do Vitória. Isso. 2-0 no primeiro tempo. Quando baixa para o intervalo, o Moura me chama, fez, permanece esse nível de performance aí, que o Vitória vai te contratar. Pô, eu me arrepiei na hora. Eu disse, Moura, vou dar carrinho até 90 aqui. Enfim, acaba o jogo. 3-2 para o Vitória. Nadson estava surgindo. O terceiro gol de Nadson, ele faz um gol de bicicleta. Golaço. Aí, já me abati. Aí Moura chamou, fez, ei, só vai para Natal, pega tuas coisas e vai se apresentar aqui. Eu digo, Moura, é comprado ou emprestado? Aí Moura disse, não, emprestado. Eu digo, mas tudo bem, abriu as portas. Né? Exatamente. Aí foi eu e Alessandro, meia, nos apresentamos, já ia chegar para jogar um Bavi do Sub-20. Sub-20 profissional. Nos apresentamos ao professor Joel, o papai Joel, que eu não tive uma experiência muito de papai. Eu já notei que era papai de alguns e não pai de outros, né? Enfim, nos apresentamos, fizemos a temporada lá, e aí passamos esse ano jogando no Sub-20, pisava no profissional, e lá tem uma história muito bacana, que foi onde que eu conheci Obina, melhor do que Heitor. Olha aí. Obina, filho de Marisqueira, certo? Da Ilha de Taparica, 7º atacante da base do Vitória. Você imagine, 7º centroavante. Meu Deus. Quanto ele não era reserva. E aí o seguinte, o Vitória emprestou eu, Obina e Alessandro para jogar a Copa do Estado na Bahia, pelo Fluminense de Feira. 3 meses. Fomos lá, juntos. Fizemos a campanha lá no Fluminense de Feira, fiz amizade com o Obina, rapaz, relação bacana demais. Obina, e uma dessas visitas que a mãe fez, Severo, meu sonho é dar uma casa para minha mãe. Eu digo, rapaz, se tu fizer gol, tu dá. Em menos de um ano, esse cara vai para o profissional, faz um coletivo, 3 gols. No outro jogo, já estreia com o Edilson Capetinha, desanda a fazer gol, Catar. Foi vendido. Nessa venda aí, ele já garantiu o futuro da mãe dele. Quando volta, Obina anunciado para o Flamengo. Eu digo, rapaz, olha que história. E acontece muito no futebol. É isso mesmo. E aí o meu caminho reverso, volto para o América, e olha só como é que são as coisas. Volto para o América, meu contrato em 2004, e aí é até bacana, você que é da base, você que é atleta, está na luta, ouvir isso. Volto em 2004, não me oferece o contrato, aí eu falo com o dirigente da época, eu digo, minha meta é fazer 10 gols nesse Sub-20 aqui. Se eu fizer, você assina o meu contrato? Assina. Eu digo, então eu vou jogar de graça aqui. Eu vou jogar de graça aqui. No último jogo contra o ABC, era até Diago que treinava o ABC nessa época do Sub-20. E o Canu, que é zagueiro do Vitória, apareceu. Sim. Ele jogava aqui no ABC. Foi até Moura da perninha que descobriu ele. Foi. E aí, que poucos sabem, né? A passagem depois ficou famoso, mas que passou aqui. Quando acaba o clássico, eu sempre fiz gol. Sempre fiz gol. Canu fez base no ABC. Quando acaba o clássico, eu faço o 10º gol. Eu digo, pronto, vou assinar meu contrato de novo com o América. Vira, mexe, acaba a temporada. O mesmo dirigente disse, tá tudo certo, você vai apresentar no profissional e fazer a pré-temporada. Eu digo, certo não tá. O que tá certo é isso, o contrato. Não, o treinador vai te avaliar. Eu disse, amigo, então muito obrigado. Eu sou daqui de dentro, não sou mais um, e ainda vou fazer teste no profissional. Estou encerrando minha carreira hoje. Então, assim, rapidamente eu já enxerguei o cenário, não menosprezando, mas eu não me preparei para ser jogador de time pequeno, porque eu tive essa oportunidade de ver rapidamente lá no Fluminense de Feira qual era a realidade do mundão da bola. Eu digo, poxa, com todo respeito aos clubes daqui menores, mas é muito parecido com o que eu vi lá. Então, eu vou enveredar por outro caminho, que aí é outra história longa. Não iria para a educação física, iria fazer um curso de turismo, porque ainda dominava bem o sueco. Ano 2000, bombardeava aqui de escandinavo, em Natal. Isso. Eu digo, vou enveredar aqui. Uma bela ligação, Neto Xavier, filho de Elcio Jacaré. Vou abrir a escolinha do América, quero formar
atletas, torcedores e um futuro treinador. Eu de cara disse, Neto, eu não quero nada com a América, nem mais com futebol, não quero. Estou desencantado. Falei, calma, pode ter acontecido a mesma coisa que aconteceu comigo. Filho de jogador, filho de ídolo, e aí me desencantei com o mundo, mas fui fazer educação física. Tu já reparou, ou já vislumbrou, se você ganhar muito dinheiro no turismo, tu vai ser feliz? Essa pergunta foi crucial. Não tinha me feito. Eu disse, Neto, quando é que começa? Aí vai lá, pego o ônibus, vou de novo para a América, vejo todos os funcionários, quando termino o treino da escolinha, subi 8. Eu disse, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Então, um start que ele deu e virou ali. Exatamente. Olha, a gente teria muito mais a necessidade de mais um programa aqui para a gente bater papo aqui com o Severo Júnior. Chamar para mais uma hora depois. E deixar uma sugestão aí para o teu Almanac do Gringo. Às quarta-feiras, Severo e Severinho. Isso. Tem conteúdo. Tem conteúdo, tem história, tem história. Vamos focar agora, Severo, para a gente encerrar aí, quarta-feira, jogão de bola, QFC e Rio Grande. Olha, China puxou a conversa hoje com os atletas, né? No treinamento, na dinâmica. Nós ressaltamos também da parte diretiva, presidente Maifran, Everton Ribeiro, João Bastos, todo o staff que faz o QFC, o pensar da célula QFC, o quão importante esse jogo, lógico que todos são, mas é um jogo que, se pontuarmos, né, a gente dá um salto a mais, a gente entende muito bem que essa pontuação pro QFC de 6 pontos é porque nós fizemos o dever do visitante, isso, né, que é difícil você, como visitante, num campeonato de tiro curto, conseguir 3 pontos fora de casa, mas volta-se para a realidade e aumenta-se a personalidade e o tamanho do jogo, porque é um dos que vem forte para brigar também por esse acesso o Rio Grande. O professor Igor César, a gente conhece muito bem o perfil do trabalho, trouxe um grande investimento. O Rio Grande aí vem forte, com bala na agulha, não está brincando. Tá? É um trabalho muito sério, então a gente respeita por demais esse jogo, mas como mandante a gente tem que dificultar ao máximo as ações para o visitante. Severo, muito obrigado, um bom final de semana, uma boa eleição e sucesso lá para o QFC. Agradeço mais uma vez, é muito bom falar de futebol, aquilo que a gente ama e sabe fazer. E estamos aí disponíveis para as próximas resenhas do Barba ou do Gringo, o que seja. Vamos embora, Dionísio. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até segunda, amanhã eleições. Segunda-feira volta tudo ao normal. Assim esperamos. Volta. Grande Moita. Aquele abraço, Yuri. Tem história. Esse vale no Almanac do Gringo. Mas é perigoso como é que vai acabar, né? Não, tem que ser gravado, mas não vai ser. Não vai ao ar. Não pode. Ou se gravar, não pode dizer onde é que está sendo gravado, porque senão ele não sai do programa. Valeu, minha gente, fim de jogo, fim de papo. A resenha do Barba volta no próximo sábado. Até lá, tchau.